Mais uma temporada incrível da NFL passou. Mas e aí, vocês se lembram o que aconteceu nessa temporada? Teve jogo no Brasil, teve jogos incríveis, teve viradas históricas, teve time que decepcionou, teve time que surpreendeu, teve time que começou bem e despencou, teve time que começou mal ou mais ou menos e alavancou no fim da temporada. Teve de tudo. E se você não se lembra, não se preocupe que eu vou te falar tudo o que aconteceu na temporada 2025-2026 da NFL nesse vídeo. Já começamos a temporada daquele jeitão, com Cowboys e Eagles no kickoff da temporada, né? O atual campeão, o Eagles, já começou ganhando aí por 24-20 dos Cowboys, né? Mas esse nem foi o melhor, porque no dia seguinte, na sexta-feira, já tivemos o São Paulo Game, né? O jogo da NFL aqui no Brasil, com Chiefs e Chargers, que disputaram o jogo lá na Neoquímica. É um jogo muito bom e um verdadeiro espetáculo das duas equipes. Os Chiefs perderam por 27-21, com Justin Herbert jogando muita bola e já dando indícios do que podia vir pela frente na temporada dos Chiefs, né? Detalhe para os Patriots e Seahawks também, que perderam seus jogos na semana 1. O Patriots perdeu para o Raiders e o Seahawks perdeu para o 49ers, né? Mais um jogo que ficou para a história foi Bills e Ravens logo naquela semana 1. Né? A gente teve uma virada histórica dos Bills, que perdia por 15 pontos no último quarto, e o Bills acabou vencendo por 41-40 no finalzinho. Muito bom esse jogo. E dando um pulinho lá na semana 3, né, a gente tinha o Indianapolis Colts e o Tampa Bay Buccaneers, que chegava à sua terceira vitória consecutiva, com Jonathan Taylor e Baker Mayfield jogando muita bola. Alguns até já pediam MVP naquela época, por incrível que pareça, né, pro Baker Mayfield. Então, né, a gente também, infelizmente, teve a lesão do Joe Burrow, né, que ele tinha sofrido uma lesão que tiraria ele praticamente de toda a temporada. Então, a gente, infelizmente, já teve essa lesão do Joe Burrow. E o Chargers tinham vencido o Broncos por 23-20, enquanto os Chiefs venciam o Giants, apesar de ter perdido para o Eagles na semana passada. Né? E o Patriots acabariam perdendo para os Steelers naquela semana. Na semana seguinte, na semana 4, já foi meio que um divisor de águas aí para alguns times, né? Para alguns certos times. O Chiefs iam pegar os Ravens, né? Ambos não estavam demonstrando seu melhor futebol e quem perdesse ficaria 1-3 na temporada, né? Um cenário muito ruim para um time competitivo, né? E bem, os Chiefs jogaram muito bem e pareciam até ser outro time, comparado aos das semanas anteriores. E acabaram vencendo por 37-20 aquele jogo, com Lamar Jackson saindo lesionado no fim da partida, né? Muitos disseram aí até que tinha sido... Os Ravens jogaram muito mal esse jogo, os Chiefs acabaram ganhando. Muitos disseram até que o Lamar Jackson estava dando migué ali da lesão dele, né? Só para sair mais cedo, mas não, ele acabou realmente se lesionando. Enquanto isso, os Colts perdiam seu primeiro jogo na temporada para os Los Angeles Rams, né? Com Memphis Stafford jogando muita bola, lançando para 375 jardas nesse jogo. E o Tampa Bay também perdia para os Eagles, que estava muito bem naquela temporada. E na semana 5 foi logo a semana das zebras, né? Zebras pelo menos naquela época, né? Semanas se passaram e as coisas vão acabar mudando. Mas naquela época era zebra, cara. Na semana 5 a gente já teve 49ers vencendo o Rams. 49ers que já estava aí com muitas lesões, né? Commanders venceu os Chargers, né? Então o Commanders também começou até bem, né? Decaiu um pouquinho na temporada aí por causa das lesões também. E o Tampa Bay venceu os Seahawks. Os Patriots venciam os Bills, que até o momento estavam muito bem na temporada, e os Chiefs perdiam para os Jaguars. E fique de olho na IFC Sul, né? Na IFC Sul, porque os Jaguars estavam em crescente, os Texans também estavam, e ganhando jogos com facilidade, né? E os Colts, preciso nem falar, né? Estavam arrebentando os seus jogos. Na semana 6 a gente teve um jogão, o jogo daquela semana, né? Que foi Giants e Eagles, né? Os Giants que estavam em mais ou menos, né? Estavam negativo naquela época, né? Venceram os Eagles no jogo com a dupla Ken Skateboard e Jackson Dart, jogando muita bola, né? Ali que nasceu a dupla Ken Skateboard e Jackson Dart. Os Giants ganharam aquele jogo por 34-17, né? Um jogaço aí dessa temporada. Você se lembra que eu tinha falado que o Joe Burrow tinha se lesionado? Bem, na semana 7 a gente teve uma das trocas mais surpreendentes da temporada, uma troca de quarterbacks dentro da própria divisão, algo inédito na história da NFL, né? Então, o Joe Flacco, que estava nos Browns, que inclusive estava ruim, isso não é surpresa, né? Os Browns estarem ruins, mas tinha o Myles Garrett jogando muita bola e fazendo muitos saques. Bem, mas o Joe Flacco foi dos Browns para os Bengals, que estava sem seu QB titular. E essa troca proporcionou um jogo incrível, cara. Nos proporcionou um dos melhores jogos aí da temporada, que foi
Steelers e Bengals, um clássico divisional e uma disputa de dois anciões da liga, o Joe Flacco e o Aaron Rodgers, né, que nos proporcionaram muito entretenimento, um jogo decidido aí no finalzinho, né, acabou 33-31, com o Joe Flacco jogando muita bola na sua estreia pelos Bengals, cara, substituindo o Joe Burrow, né, então nos proporcionou um dos melhores jogos aí da temporada, né, logo num Thursday Night Football aí, muito massa esse jogo, cara. Então, Tampa Bay também perdeu seu jogo para Detroit, que inclusive não estava tão bem, e Tampa Bay decaiu um pouco de produção já. Mas tivemos um jogaço entre Broncos e Chargers, numa virada histórica dos Broncos, que estava perdendo por 26-8, faltando 5 minutos, e viraram para 33-32, cara, com o Bo Nix liderando essa virada incrível. Ali os Broncos mostraram que não estavam para brincadeira esse ano. Bom, e chegamos na semana 10, né? E como era o cenário da liga na semana 10, né? Já tinha passado mais de meia temporada, então já é interessante a gente falar como era o cenário aí na metade da temporada, né? O que é que estava se desenrolando, né? Então, por exemplo, Colts, Rams, Seahawks e Broncos já eram times aí que estavam no topo da liga, grandes forças do título, né? Alguns times correndo por fora, como os Bills, Eagles, Patriots, Chargers, 49ers, Texans, Jaguars, Bears, o próprio Ravens, que encaixou uma boa sequência de vitórias após a volta do Lamar Jackson, times que estavam em baixa, como os Chiefs, Packers, Lions, Cowboys, que conseguiam ganhar até alguns jogos, mas não animavam muito sua torcida pelo futebol apresentado, né? Então, e a gente também tinha times ruins, lógicos, né? Como os Jets, os Dolphins, os Falcons, os Raiders, que tinham só jogador com cérebro de ameba, como Justin Fields e Tua Tagovailoa, né? Então, a gente tinha esses times, jogadores surpreendendo, como Daniel Jones, Baker Mayfield, o Sam Darnold, o Bryce Young, o Caleb Williams, o Bo Nix, o Drake May e o Matthew Stafford. Em outras posições também tínhamos, como o Myles Garrett, o Jonathan Taylor, o Christian McCaffrey, o Jackson Smith-Jigba, o Amon-Ra St. Brown e o Puka Nacua jogando muita bola, aí sem ser quarterbacks. E as defesas de Broncos, Seahawks, Texans estavam surpreendendo em seus jogos, né? Realmente as melhores defesas da liga até aquele momento, né? Só que infelizmente aí tínhamos lesões que prejudicaram muito, né, a temporada aí de vários times e jogadores, né? Por exemplo, o Joe Burrow, que eu falei, Jayden Daniels também pelos Commanders, J.J. McCarthy também pelos Vikings, Ken Skatebo e as milhares de lesões dos 49ers. Infelizmente tivemos muitas lesões nessa temporada, algo aí a se rever no futuro, porque infelizmente atrapalhou muito a sequência de vários times, né? Eu que sou Packers também não vou, né, botar a culpa só nas lesões, né? Porque realmente o time não apresentou um futebol decente aí, né, logo no fim da temporada. Mas gostei muito do Jordan Love na temporada, agora opinião pessoal, né? Gostei muito do Jordan Love na temporada, né? Acho que ele demonstrou ali que pode levar o time um pouquinho a mais, né? Micah Parsons nem preciso falar, só que infelizmente teve a lesão dele no fim da temporada aí que também prejudicou um pouco o time, né? O resto do time aí que se lasque também, né? Mas não, o de Josh Jacobs também é pica, tá? O Matt LaFleur pra mim, infelizmente, não sei, vamos ver essa temporada aí como é que se desenrola. Bom, mas bora voltar a falar de coisa boa, né? Porque os Packers é só tristeza, sinceramente. Mas ainda na semana 10 tivemos uma das trocas mais doidas da temporada, cara. Os Colts trocaram suas picks de draft dos próximos anos para ter o cornerback Sauce Gardner dos Jets, né? Olha, não me leve a mal, o Sauce Gardner é sim um dos melhores cornerbacks e mais talentosos da NFL, mas será que era realmente que o Colts precisava naquela fase da temporada, né? Será que era realmente isso que eles precisavam? E bora ver como isso se desenrolou. Já na semana 13, já chegamos aqui na ação de graça, cara. Foi bem rapidinho, né? Já chegamos na ação de graças e só teve jogão nessas ação de graça, cara. Eu vou te falar aqui. Já começamos com o Packers ganhando dos Lions por 31-24, num jogaço do Jordan Love, iludindo muita gente, né? Logo depois, Chiefs e Cowboys, os Cowboys levaram a melhor por 31-28, complicando a vida dos Chiefs ainda mais naquela temporada. E tínhamos também o jogo da noite. Pela volta de Joe Burrow, Bengals e Ravens, Bengals e Joe Burrow levaram a melhor nesse confronto, né? E os Colts perdiam para os Texans, né, também. Os Colts, que tinham a divisão na mão, deixaram escapar e se viam ameaçados. Já chegamos na semana 14 e muita coisa começa a se confirmar nessa semana, né? A gente teve os Colts, que perdiam mais uma partida, dessa vez para o Jaguars, duelo de divisão, né? Steelers venciam os Ravens, quebrando a boa sequência de vitória dos Ravens. Os Packers venciam os Bears em um jogaço e a divisão estava em aberto. E o Texans venciam os Chiefs
praticamente sacramentando a não ida dos Chiefs para os playoffs. E na semana 15 as coisas realmente se confirmam, né? A gente teve o Atlanta vencendo o Tampa Bay e tem esperanças de ir para os playoffs, principalmente porque o Saints vencia os Panthers, que estavam muito bem naquela época. São Francisco, Rams e Seahawks venciam seus jogos e definiam a NFC Oeste como a divisão mais forte da liga. Já o Chiefs perdeu para o Chargers e estava oficialmente fora dos playoffs depois aí de longos 10 anos e de uma dinastia na NFL. E na semana 16, falta bem pouquinho para acabar a temporada, né? Começamos com um jogaço para abrir a semana, a gente teve Rams e Seahawks, foram para a prorrogação e os Seahawks levaram a melhor por 38-37, com Sam Darnold e Matthew Stafford numa masterclass impressionante, cara. Que jogadores e que jogo eles fizeram nesse jogo aí. A gente tinha Bears e Packers também foram para a prorrogação, um jogaço, e os Bears venceram, aumentando ainda mais essa rivalidade que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E Jaguars ganhavam dos Broncos e se consagravam nos playoffs, tá? Os Jaguars foram para os playoffs. Então, isso porque o Texans venceu os Raiders e também se sacramentavam nos playoffs, enquanto os Colts perdiam para os 49ers e estavam fora dos playoffs. Uma pipocada histórica dos Colts, que começaram a temporada muito bem e deixaram ir pro ladeira abaixo, cara. Infelizmente, os Colts aí que tinham tudo para ganhar, né? Jonathan Taylor caiu de produção, né? Teve também o Daniel Jones e teve a maior bizarrice, né? Que foi o Philip Rivers voltando para ser quarterback da NFL e depois de 4 anos aposentado, cara. Qual o sentido disso? Philip Rivers voltou, né? Teve até uns flashes aí, mas não dá, cara, não dá. Então os Colts realmente em uma temporada para ver o que errou e consertar, né? Daniel Jones também, Daniel Jones também, não vou falar que foi uma temporada ruim dele, longe disso, mas dá para melhorar também, dá para seguir com o Daniel Jones, né? Só ver aí o caso que eu vou falar aí mais para frente. Na semana 17, Mahomes e Jordan Love estavam lesionados, né? A gente também teve aí várias outras lesões, como eu falei, do Daniel Jones, e várias outras lesões na liga, e as conferências já estavam meio decididas por aí. Chegamos à última semana da temporada e quase todas as divisões estavam decididas, exceto por 2. E eu vou falar aqui, ó. Na NFC Leste, Patriots e Bills já estavam nos playoffs. Na NFC Sul foi Jaguars e Texans para os playoffs. E na NFC Oeste foi o Chargers e o Broncos, que ganhou a folga e a seed 1, o Broncos, né? Na NFC Norte foi Bears e Packers. Na NFC Leste foi apenas os Eagles. E na NFC Oeste foram Seahawks com a seed 1, né? 49ers e Rams também. No Sul, Tampa Bay ganhou dos Panthers no confronto direto e ambos estavam com 8-9. Sim, com campanha negativa, 8-9. Mas aí vem, Tampa Bay liderava no momento, mas se os Falcons ganhassem do Saints, os Patriots iriam para os playoffs, né? Então, os Panthers iriam para os playoffs. Isso porque os três ficariam com 8-9 e a regra muda nesse contexto. É feito confronto direto entre os times e os Panthers ganhavam a divisão neste contexto. E foi isso que aconteceu. Os Falcons ganhou e o Panthers foi para os playoffs. Na real, essa era a divisão de quem ia perder para os Rams, né? Porque, misericórdia, 8-9 não dá. E no outro contexto era assim. Já na NFC Norte, aqui a coisa é mais fácil de se entender. Foi praticamente um playoffs adiantado e quem vencesse passava. Steelers e Ravens nos entregaram um jogaço mesmo, digno de playoffs, e os Steelers se deram a melhor por 26-24, um jogaço aí, já aí, um pré-playoffs aí pra gente. E que temporada regular incrível, meus amigos, cheio de jogos incríveis, com certeza, né, cheio de jogos incríveis, cheio de coisas incríveis essa temporada. Com certeza eu esqueci coisas, então falem aí coisas que eu esqueci, que eu podia ter botado aqui também, que aconteceram na temporada. Eu vou adorar saber, e os pessoais aí nos comentários também, né, do que aconteceu nessa temporada e que talvez não me recorde, que aqui é só um retrato mesmo do que eu lembro que aconteceu nessa temporada e também que eu pesquisei e tal, e eu trouxe aqui pra vocês tudo o que aconteceu durante essa temporada regular aí, o mais interessante, mais importante que aconteceu. Mas bora pros playoffs, né? No wildcard, na rodada de wildcard, Rams e Carolina protagonizaram um jogaço, hein? Muitos pensavam que os Rams iam amassar, inclusive eu pensava, mas os Panthers surpreenderam e deram o jogo. Mas os Rams ganharam ainda por 34-31. Bears e Packers, uma rivalidade incrível, o Bears levou a melhor e ganhou por 31-27 para minha tristeza, né?
Bills e Jaguars, outro jogaço, Bills ganhou por 27-24, mas os Jaguars deram muito trabalho, hein? 49ers e Filadélfia, deu 49ers num jogo muito disputado, São Francisco venceu por 23-19, apesar de suas lesões. Chargers e Patriots, os Patriots dominou e venceu por 16-3. Texans e Steelers, outro jogo bem morninho, Texans dominou e ganhou por 30-6. E no divisional já começamos daquele jeito, cara, a gente teve Bills e Denver Broncos, com os dois times jogando muita bola e o jogo indo para prorrogação. O Broncos ganhou por 33-3 e o Josh Allen e os Bills estavam fora dos playoffs por mais um ano. E logo após o fim do jogo, o técnico comunicou que Bo Nix estava lesionado e fora dos playoffs. Uma péssima notícia para Denver. E o Seahawks trucidou os 49ers por 41-6. Os Patriots ganhou dos Texans, com CJ Stroud jogando muito mal. Os Bears e Rams na prorrogação, The Rams com Matthew Stafford jogando muita bola. Na final de conferência, o Broncos até tentou, mas não conseguiu segurar os Patriots. O QB dos Broncos era o Jarrett Stidham, e um jogo bem morno, perderam aí por 10-7. Bo Nix fez muita falta nesse jogo. Seattle e Rams, em um jogo bem disputado, 31-27 para os Seahawks. Muitos falaram aí que era até um Super Bowl adiantado, né? Então a gente teve aí Patriots e Seahawks aí no Super Bowl. Você imaginava isso aí no começo da temporada? Eu sinceramente não imaginava Patriots e Seahawks, mas seriam aí dois times muito bons que conseguiram chegar no Super Bowl. E antes do Super Bowl, que deve estar mais fresquinho aí na mente de vocês, tivemos as premiações da temporada regular. Então a gente teve o calouro ofensivo do ano, que foi o Tateron Macmillan dos Panthers, o calouro defensivo do ano, que foi o Carson Schwarzenegger, o jogador ofensivo do ano, que foi o Jackson Smith-Jigba dos Seahawks, o jogador defensivo do ano, que foi o Myles Garrett do Browns, o comeback player do ano, né, o comeback player of the year, que foi o Christian McCaffrey dos 49ers, o treinador do ano, que foi o Mike Vrabel com os Patriots, e finalmente o MVP da temporada, que foi o Matthew Stafford, em uma temporada muito boa dele, Matthew Stafford MVP. E finalmente chegamos ao Super Bowl, Patriots e Seahawks, que a gente teve aí no Super Bowl. Todos já imaginavam que o Seahawks era o favorito pela sua defesa histórica incrível, né? Os Patriots aí tinham um pouco mais a se provar, mas ninguém imaginaria o amasso que foi esse jogo, cara. Sinceramente, né, o primeiro tempo foi muito defensivo de ambas as equipes. Seattle já terminou ganhando por 9-0, né, sem nenhum touchdown de nenhuma equipe. E aí tivemos o show do Bad Bunny também, aí, muito bom. Voltamos aí para o segundo tempo, que foi um amasso de Seattle. Consegue um touchdown na primeira tentativa e abre bastante a vantagem. E os Patriots até chegou a fazer um touchdown, mas no último quarto, amasso total dos Seahawks. Faltando 3 minutos para acabar, todos já sabiam o novo campeão aí do Super Bowl. E Seattle campeão com uma defesa absurda que vai ficar para a história. Kenneth Walker MVP e Sam Darnold campeão do Super Bowl. Muito importante falar disso, que Sam Darnold, né, ninguém acreditava nele e ele hoje é campeão do Super Bowl, né, conseguiu vencer. Então, que temporada dos Seahawks, parabéns aí aos torcedores dos Seahawks pelo campeonato. E finalmente acabou essa temporada da NFL, mais uma temporada da NFL que passou, né? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui explicando mais ou menos tudo o que aconteceu, né? Eu tenho uma My Collection lá na Shopee com alguns produtos da NFL, se você estiver interessado, podem lá ver, está aí na descrição. E se você gostou do vídeo, deixa o like, eu vou estar trazendo aí mais vídeos nessa off-season aqui para vocês, né? Tentar animar um pouco a off-season de vocês, né? Com alguns vídeos aí mais fora dessa temporada, né? Mais de histórias, etc, de curiosidades da NFL. Então já segue aí se você quer receber esses vídeos, né? Se você quer aí animar um pouco aí da sua off-season para você não esquecer da NFL e do futebol americano, que é muito bom, viu? Então, bora, né? Valeu aí se você acompanhou esse vídeo até o final. E até setembro, que setembro sempre chega. Valeu, mano.